Matheus, essa pergunta é a clichê aqui do programa e é uma das que eu mais gosto de ouvir o pessoal respondendo. De onde vem o seu amor pelo Corinthians? Como que começou tudo isso? E eu desconheço, porque meu pai é São Paulino, né? Tem registros bem arquivados de fotos minhas lá com a camisa de São Paulo, mas bebê, quando eu não podia, né? Não podia me vestir, né? Então, Você não infelizmente. tinha livre-arbítrio, né? Totalmente. Assim, ele me conta a história que um amigo dele me deu a camisa do Corinthians e daí eu me apaixonei. Né? As primeiras lembranças que eu tenho do Corinthians é em 2002, assim, de lembrar desses jogos. Né? Desde a alegria, eu lembro muito do primeiro jogo assim que eu veio muito na minha mente, Corinthians São Paulo, pelo Rio São Paulo. Né? O Gil jogava demais, né? Destruiu esse jogo. E ao mesmo tempo, no final do ano, a gente sofreu um pouquinho com a derrota lá pro Santos, né? Eu lembro que foi a primeira vez que eu chorei pelo Corinthians. Então, mais ou menos o início assim dessa paixão veio desconhecido, né? Não sei quem me deu, eu nem sei quem é esse amigo do meu pai que me deu o presente, a camisa, mas eu sou eternamente grato a ele. Cara, beleza. Você colocou a lembrança que seu pai quitou, mas e qual que é a primeira lembrança assim que você lembra assim? Eu sou Corinthians e eu vivo Corinthians e eu entendo o que é Corinthians. É como eu falei, em 2002 eu já acompanhava alguns jogos, já entendia um pouquinho de futebol. Mas assim, trazendo, né, a sua pergunta, com certeza foi em 2005, né, quando a gente ganhou o Brasileiro. Então ali eu realmente falei, cara, é fantástico, não tem outro time mais fascinante que o Corinthians. Enfim, talvez ali eu tenha realmente conhecido o verdadeiro sentido de ser um bando de loucos, fazer parte do bando de loucos. Certo. E diz pra gente uma palavra que pra você define Corinthians. Loucura. Loucura, Loucura, boa. loucura. Loucura, simples e objetiva. E dos três tipos de camisa mais popular do Corinthians, a branca, a preta e a listrada, qual que é que mais te agrada? As camisas pretas são as que mais me agradam. Né? E agora que saiu eu já tô com a nova, né, que Uhum. lançaram, que é a 2000, a All Black, que fez sucesso, inclusive a que você tá, do Ayrton Senna, uma das mais bonitas também, né? As pretas tem um pouco mais da minha preferência. Eu também tenho uma preferência aí pelas pretas, depois pelas listradas, e confesso que essa preferência fez eu ter poucas camisas brancas. Eu acho que agora eu vou ter que correr um pouco atrás e comprar algumas camisas brancas aí, porque ficou desbalanceado. Verdade, eu comprei uma Ah, branca também da nova, tá bem bonita, recomendo. comprou, né? Eu acho que talvez fuja a regra. Eu gostei mais da branca entre essas duas. Talvez eu preciso ver pessoalmente, assim, e comparar. Normalmente eu acho mais as pretas, mas acho que eu gostei mais da branca. E você lembra qual que foi a sensação da primeira vez que você foi do estádio, ou a primeira lembrança que você tem do estádio? Então, é curioso, né? Porque a primeira vez que eu fui ver o Corinthians no estádio não foi em São Paulo, né? Foi em Alagoas, naquele ano triste da Série B. Eu fui assistir um jogo Corinthians CRB, a gente ganhou de 2-1. Se eu não me engano, foi estreia até do Moraes, não lembro. Foi loucura, porque torcida visitante, né? Então, o estádio tomado pela torcida do time local. E é incrível, né? A torcida do Corinthians realmente é onde vai, faz a festa, se faz presente. E a primeira lembrança, por mais que seja no contexto triste de uma Série B, CB. foi mágica. Ó, eu costumo dizer pro pessoal que a Série B não foi triste. 2018 não foi triste. Triste foi 2017, quando caiu. Porque, pra mim, 2018 foi, tirando a final da Copa do Brasil, o restante foi só festa. O que eu me diverti esse ano não tá escrito. Era vitória atrás de vitória, era só festa. Ingresso Verdade, verdade. barato. Nossa, eu acho que foi o ano que eu mais fui em jogos. Eu devo ter ido praticamente em todos os jogos como mandante. Esse jogo aí, você saiu de São Paulo e foi até Alagoas ou você estava por lá? Na época eu morava em Pernambuco, né, então eu fiz a viagem para Alagoas ali de 3 horas, para assistir o jogo. Enfim, é isso. Boa. E qual que é a maior loucura assim que você já fez e já vivenciou pelo Corinthians? Cara, loucura do Corinthians.
Assim, não lembro muito. Assim, eu gosto de vou em vários jogos. Cara, loucura, essa é uma boa pergunta. Eu nunca parei pra pensar na loucura que eu já fiz assim. Um jogo totalmente louco que você presenciou também, que você vivenciou, qualquer. Não, loucura foi o que eu vivenciei esse ano, né, no Paulista, né? Eu tava próximo ali da Gaviões ali, da torcida organizada, foi muito louco ali. É surreal, se, o sentimento que gerou aquele jogo a partir do momento que foi o pênalti pro Palmeiras, o Hugo pega o pênalti, o estádio vem abaixo e segundos depois o Félix Torres faz aquilo e o estádio, uma alegria, já se revolta. Eu não me lembro de um momento que eu tenha ficado tão curioso no estádio, eu socava a cadeira na frente, chamando ele de burro, burro, como é que pode? Mas eu tenho mais 15 minutos de jogo. O maior atestado de burrice foi aquele, né? Como ele, lembraram que ele escapou de não ser expulso já na hora do pênalti, né? Aí ele compensou, 30 segundos, 1 minuto e meio depois, ele compensou e foi expulso. Puta que pariu. Exatamente, foi coisa de louco, né? E o sentimento era que o Hugo ia pegar o pênalti mesmo, não inventando, o sentimento era esse, a gente estava muito confiante. Só que depois que ele faz isso, aí a torcida começa a fazer o que fez, ligar sinalizador, fogos, enfim, o estádio ficou surreal. Era um clima que a gente não consegue escrever, de fato, o que a gente vivenciou ali dentro, porque podia ficar rolar a bola mais um dia inteiro. Os caras não iam fazer gol. A torcida escolheu terminar aquele jogo, a torcida escolheu que não ia ter outro total do final do jogo ali. Quando acabou o jogo, eu tenho um amigo da Mancha Verde, ele me mandou uma mensagem, ele falou, mano, como eu gostaria de ter vencido esse campeonato. Porque, ok, é só um estadual, o pessoal tenta desvalorizar, mas não é estadual só. É um Corinthians e Palmeiras, o pessoal não entende o que é um Corinthians e Palmeiras, como dizem por aí, né? E toda a atmosfera, todo o enredo, aquilo ali, se você parasse para escrever a história daquele jogo, você não escreveria tão bem, com o pênalti, com a expulsão no seguinte, com a briga, com a festa na arquibancada, foi tudo perfeito. Acho que foi memorável, memorável. Foi até o vídeo, né, que o Corinthians soltou os bastidores também, ficou legal. Eles não mandam sempre bem, mas nessa até eles mandaram bem demais, porque foi uma loucura. Loucura. Baixando um pouco a poeira, sendo da loucura, se você tivesse a oportunidade de escolher alguém que joga ou jogou no Corinthians para fazer uma dupla com você, seja em qualquer área do campo, quem que você escolheria para fazer essa dupla com você? Qualquer área do campo. Bom, eu não sou muito boleiro, nós já conversamos, né? Não sou muito boleiro, mas certamente, pela resenha também, eu escolheria o Jackson. Jadson? Boa. O cara é um meia, assim, o cara veio num contexto muito diferente, né? Difícil. Quem viveu mais da época de 2000 vivia mais isso, né? A nossa geração não venceu tanto essas trocas de rivais, né? De jogadores entre rivais. O cara veio e ele representou muito. Além de ser muito resenha, né? A gente vê alguns vídeos aí de bastidores, ele puxava a resenha sempre. Pô, eu trabalhei com um rapaz que a prima dele. Mentira. A irmã dele namorava um primo do Jadson, tal. Então, ele era do Paraná. Aí, quando ele tinha uma emenda, alguma coisa, ele descia pro Paraná, encontrava lá e ele falou que o Jadson é uma resenha total. Falou que é muito bom, assim, no dia a dia de bater papo com ele. Então, eu escolhi justamente por isso. Além do, né, na fase boa, óbvio que ele viveu uma fase que no Corinthians que é o mal que muito jogador tem de não reconhecer que está na hora de seguir em frente. Mas, assim, além de ser fantástico dentro do campo, ele era um cara muito resenha. Tá. Talvez seja um pouco óbvio, mas como faz parte da próxima pergunta aqui, seria um ídolo para você trazer para o churrasco para fazer uma resenha. Então, posso considerar que você chamaria o Jadson ou você escolheria outro nome aí? Não seria o Jackson mesmo, pelas resenhas, se a gente vê os vídeos que eles faziam os bastidores, ele sempre tava liderando ali. Tem outros ali, né? O próprio Sheik também era um parceiro de resenha dele ali. Com certeza é bom de resenha. O próprio Elias, né? Também tá na passagem. O Fábio Santos era resenha também, né? Resenha, muito bom ele. Verdade.
E se você tivesse a oportunidade, assim, de escolher um jogo e falar assim, você tem o poder de mudar o resultado desse jogo, qual jogo você escolheria para mudar o resultado? Eu vi muita gente aqui falando o jogo de 2013, né, do Boca Juniors. Possivelmente seria uma escolha natural, porque o Corinthians ali seríamos bicampeão do continente e certamente seríamos outra realidade. Mas eu escolheria o jogo do Flamengo da Copa do Brasil. Mais recente. Não me recordo de ter ficado tão triste nem no rebaixamento, em nenhum outro momento, nenhuma outra derrota igual naquele dia, porque foi surreal o que o Corinthians fez também, de igualar o jogo, de sair perdendo no estádio dos caras, empatar, a torcida fez uma festa incrível. Aí no primeiro pênalti, o Cássio pega do Felipe Luiz, e aí o Fagner só precisava fazer, cara. Só precisava A gente fazer. tá Aí, lá na frente, foi complicado. exatamente. E aí surgiu a estrela do Matheus Vital, aí, que meus amigos gostam de citar aí, que também não fez por merecer vestir a camisa. Aí tem não sei se é David ou Davi Coimbra aqui, que falou que também mudaria o de 2013. O David é um dos meus brothers aqui. O pessoal, eu compartilhei no grupo lá que eu tenho do Corinthians, eu vi que o pessoal tá bem engajado aí participando. Não, eles estão bem engajados, sim. Boa. E aí, vamos fazer aqui, assim, campo da imaginação só, que você tivesse sido jogador do Corinthians e teve uma carreira aí, mas chegou a hora de pendurar chuteiras ali. O que você falaria nessa sua aposentadoria? Bem imaginário mesmo. Bem imaginário. Com certeza o, não tem como passar por essa vida sem viver essa loucura, né? Então eu seria com certeza privilegiado por ter vivenciado o dia a dia, ter vestido a camisa, enfim, de um time que é fantástico, né? Ele é fascinante. Tem vários adjetivos que a gente pode usar, né? Mas certamente seria uma loucura passar por essa vida e não ter essa oportunidade de jogar no Corinthians.